bem-vinda, muito bem-vindo a mais um episódio do Diga Lá Podcast. E aqui, você sabe, a gente gosta de conversas profundas, existenciais, que expandam a nossa consciência com mulheres que são minhas inspirações. E hoje eu estou aqui com a Irê, Doula Irê. Irê, muito obrigada pela sua presença. Amei ter você aqui comigo. E já bora começar essa nossa conversa, que eu tenho certeza que vai ser muito, muito, muito rica. Então, conta para mim um pouquinho sobre você e depois a gente engata aí nessa conversa. Tá bem. Muito obrigada pelo convite, Lala. Quando você fez, eu fiquei muito feliz, assim, né? Esse movimento de mostrar esses trabalhos, mostrar esses lugares que a gente pode ir acessando para a gente se apoiar, né? E fazer uma caminhada junto dessa expansão da consciência, tudo sempre muito rico. Então, muito obrigada. Eu sou a Irê Doula. Já fui muitas coisas. Antes da doulagem, eu era fotógrafa. E aí eu fotografava gestantes, bebês, famílias. E sempre fui muito encantada, assim, por um corpo gestante. Sabendo que tem um bebezinho dentro de um corpo. Isso para mim é a coisa mais mágica que existe, assim. É um milagre, é algo muito divino, é algo muito sagrado, muito mágico, né? E aí eu já sentia muito, assim, quando vem a fotografia, eu comecei a fotografar as amigas, né? Amiga de amiga, e não sabia direito, né, por onde eu estava indo, mas alguma coisa ali me chamava muita atenção e eu ia. E aí eu fotografava, e nos meus ensaios de foto, hoje eu percebo que eu já era uma doula praticamente. Porque às vezes as gestantes estavam inseguras, né, no final da gestação, se sentindo feias, se sentindo milhões de coisas do turbilhão que é o gestar, que é o parir. E aí a gente ficava no ensaio 2 horas, 3 horas, e eu distraía, a gente brincava, e depois quando eu entregava as fotos, elas falavam, nossa, como eu sou linda, como você me deixou linda. Eu falei, eu não deixei nada, você já é, eu só registrei. Então era muito especial essa fase da fotografia. E aí depois ela foi se transformando, e aí vem a doulagem. E a doulagem, ela veio, Irê, junto, depois da fotografia do seu reencontro feminino, veio um pouco antes, foi durante esse renascimento, esse olhar para você, mulher, também? Como é que foi essa trajetória? Então, começou, na verdade, porque eu também sou analista de sistemas. Então, eu me formei com informática, computador, cálculo, matemática, sempre trabalhando com muito homem. Meu ciclo de amizade desde a adolescência, assim, sempre foi muito com homem, sabe? Eu tinha um pensamento, assim, que é mais fácil. Eu não gosto dos mimimi. E aí era muito nesse lugar, né? É mais o racional mesmo, né? Mais a matemática, menos sentimento. E aí eu morava em São Paulo e eu recebi uma proposta para ir para o Rio de Janeiro trabalhar com informática e fui para lá. E quando eu cheguei lá, eu comecei a fazer cursos de fotografia como um hobby, né? E aí eu fotografava mais paisagens bem no comecinho, aí tinha uns amigos que fotografavam também, conheci uma galera lá da fotografia, a gente foi fotografando, fotografando, daqui a pouco as pessoas que eu tinha contato lá começaram a engravidar. Aí eu fotografava minhas amigas, daqui a pouco eu tava fotografando as amigas das amigas. Mas aí, quando foi natural que foi se moldando uma profissão em paralelo, sabe? A fotografia. Só que eu era muito insegura com a fotografia. Então, assim, eu fotografava minhas amigas e eu dava de graça os ensaios. E falava, não, não me paga nada, porque se não ficar bom, você não precisa pagar. Eu tinha muita insegurança, né? E aí, quando começou a vir gente que eu não conhecia, eu precisava cobrar, não dava para fazer de graça, mas eu morria de vergonha de cobrar. Eu gaguejava, eu chorava, a pessoa começava a me perguntar informação sobre as fotos, eu ficava muito nervosa.
E aí teve um dia que eu fui jantar com uma amiga minha e a gente começou a conversar sobre isso. E aí eu falando dessa minha dificuldade e ela falando de um abuso que ela sofreu na adolescência muito sério do pai, do tio, abusavam ela por muito tempo e ela tinha dificuldade de encontrar trabalhos, de entrar no mercado de trabalho, porque chegava na entrevista ela não conseguia lidar na entrevista ali também, ela ficava também muito tensa, chorava, então ela reprovava em todas as entrevistas, ela tentava emprego e não conseguia. E ela era uma boa profissional, uma pessoa muito dedicada, muito batalhadora, assim, mas ela ficava escondidinha, sabe? Quando ela precisava ser exposta, ela ficava com medo. E isso eu também tinha. Aí, quando a gente conversou juntas, eu olhei para ela e falei, amiga, a gente precisa de terapia. Vamos buscar uma terapia aí. Aí, isso foi 2007, 2008, acho. Aí a gente entrou para fazer psicóloga, né? Eu com uma, ela com outra, aí ali começou a caminhada, né? E aí a fotografia foi me trazendo um lugar que eu não tinha com a informática. A informática eu fico atrás de um computador, não vejo ninguém, não falo com ninguém, não tenho sentimentos. Agora uma fotografia, chega uma família com uma história, com uma carga, com uma experiência, e que eu preciso ter tato, eu preciso saber lidar, e eu me conecto com essa família, então tem sentimento, sabe? Várias vezes, assim, as pessoas pegavam as fotos e vinham, me davam de presente bombons, algum presente para agradecer e começava a chorar, assim, nossa, Irê, essas fotos mexeram muito comigo. E aí eu olhava assim, gente, isso aqui é sentimento. É um outro trabalho que eu não tô acostumada muito, né? E aí eu fui começando a lidar com isso. E aí quando eu entrei para terapia, foi nessa intenção de lidar melhor com a insegurança, de ser uma profissional que lida com pessoas e sentimentos. Mas aí quando eu cheguei lá, o buraco é muito mais embaixo. O reflexo, Sempre é mais embaixo, né? o reflexo dessa insegurança não era ali, não era só, vamos virar uma chavinha aqui, e pronto, agora você consegue falar com os clientes. Não. Aí a gente começou a resgatar mãe, pai, foi indo, né, as profundezas. Aí acho que eu fiquei uns 5, 6 anos fazendo psicóloga. E aí, qual foi sua pergunta mesmo? Eu perguntei como é que foi o início mesmo desse seu renascimento feminino, né? Que você Para estava achar contando isso. sobre o feminino específico, né? Isso. Aí essa psicóloga, ela foi me abrindo muitos caminhos. E lá no Rio eu encontrei também nessa mesma fase uma astróloga que virou super amiga minha, maravilhosa, Bernadette Pombo, e ela faz astrologia védica, né, na linha do hinduísmo. E aí eu comecei a fazer mapa astral com ela, fiz vários no comecinho, depois fazia uma vez por ano. E o primeiro mapa que ela fez meu, eu chorei muito, foi uma catarse, assim, mexeu muito emocionalmente também. E aí ela dava um curso que chama Navadurgas, que é o estudo de 9 deusas indianas. Só que era numa época que não falava do sagrado feminino, não falava assim, sabe? E a astróloga, numa caminhada dela do feminino, só que ela já tinha ido muito para a Índia, já estava num lugar de mais anciã também, ela percebia esse lugar da cura de um feminino, mas ela não tinha esses nomes, né, que tá agora. E aí esse estudo das Navadurgas era 9 deusas durante 9 noites. E aí a gente se reunia em mulheres, que normalmente esses encontros calhava de ter 9 mulheres. Tentava 11 se inscrevia, chegava na hora só tinha 9, era sempre 9. E aí a gente ia estudando cada dia uma deusa. E nessa época que eu fui morar no Rio, eu tinha muito problema com a minha menstruação, a minha adolescência inteira, assim, eu ficava muito irritada de menstruar, eu menstruava muito. E aí, quando eu fui pro Rio, eu encontrei um ginecologista que me passou um anticoncepcional que eu não menstruava. E aí eu fiquei feliz da vida, eu falei, nossa, vitória, né, liberdade. E aí eu tomava o anticoncepcional direto, sem pausa, e não menstruava nunca. E fiquei uns 2 anos nisso, né, tomando esse anticoncepcional.
Aí, no primeiro curso que eu fiz dessas Navadurgas, tem um dia de uma das deusas que falou muito sobre o útero, sobre a menstruação. Ela carrega um cálice, assim, né? Na verdade, uma jarra, e que dentro tinha um líquido vermelho, e que para essa deusa representava o útero do universo, a criação do universo, como se tivesse vindo do útero de uma deusa, sabe? E aí falava muito da menstruação. E aí eu olhando a aula mexendo muito comigo, sentindo a aula. Aí eu cheguei, aí eu fui embora, foi a aula mais forte daquele Nava Durgas pra mim. Quando eu cheguei em casa, aquela chegada em casa aí pra fazer um xixi, sabe? Pra dar uma aliviada. Aí quando eu olhei minha calcinha cheia de sangue. E eu tomava remédio direto pra não menstruar. E no dia que a gente tratou dessa deusa, falou sobre isso, a minha calcinha, o meu sangue desceu, né? Aí eu olhei assim, eu falei, nossa, a natureza tá me falando alguma coisa, eu preciso ouvir, né? E aí eu parei os remédios e comecei a adentrar para essa menstruação. Falei, eu preciso estudar isso aqui, por que que eu não gostava, da onde vem tanto aquele sangue? E aí foi vindo em paralelo, sabe? A psicóloga, aí vem a Bernadette, com todo esse movimento, ali foi despertando esse lugar de feminino, sabe? Ai, E muito o legal. contato com as gestantes, né, com a fotografia. Muito legal, Irê, essa história. E o que que você percebeu? Eu acho que as mulheres que vão estar nos assistindo, elas vão querer saber disso. O que que você descobriu com relação a essa irritabilidade com sangue ou não querer menstruar? O que que você foi descobrindo nesse caminho sobre o porquê a gente às vezes não consegue lidar tão bem com a menstruação, que é o início de um ciclo para depois parir, né? É, cada menstruação é um parto, né? De um óvulo que não foi fecundado. E eles refletem mês a mês, né? Ciclo a ciclo, e refletem no parto também. Mas, e cada parto, ele é um rito de passagem, né? E a gente tem muitos ritos de passagem na vida. A gente nasce é um rito de passagem. A gente passou do mundo, né? Cada um acredita de um jeito, mas de um mundo espiritual para se materializar aqui. Então a gente fez essa passagem. Quando a gente tem 7 anos, a gente faz outra passagem. 14 anos, mais ou menos, a gente faz outra passagem. E essa passagem da adolescência, para quem tem útero, normalmente vem acompanhada com essa menstruação. E como que é esse rito de passagem, né? Uma das raízes, assim, um dos lugares que mais refletem no nosso relacionar com a nossa menstruação é como aconteceu a primeira menstruação, como foi esse primeiro rito de passagem. Então, se foi um lugar muito traumático, com muitas dores, um lugar que não foi comemorado, o rito de passagem, não foi feito em festa, sabe? Foi feito num lugar de não é nada demais. Isso vai refletir menstruação para o resto da vida. Então, quando eu menstruei a primeira vez, eu menstruei tarde, eu fui a última das minhas amigas a menstruar, eu queria muito menstruar, eu achava que era uma coisa assim maravilhosa. E aí, o dia que a minha menstruação chegou, eu fui falar com a minha mãe, eu falei, mãe, chegou minha menstruação, super empolgada, sabe? Aí ela virou pra mim e falou, ah, se vira lá, você sabe onde tem absorvente. Aí aquilo bateu, sabe? Eu me senti muito sozinha. E aí eu não comemorei, eu não sabia colocar absorvente, ninguém me ensinou. E depois, logo em seguida, os próximos ciclos já vinha muito sangue, né? E aí eu não sei se eu colocava absorvente errado ou se era porque era muito sangue mesmo e eu tinha muita vergonha. Então eu ia para a escola, aí eu tava menstruada, eu ficava com vergonha de pedir para a professora deixar eu ir no banheiro para trocar absorvente. Então eu ficava com o mesmo absorvente, tipo, do começo da aula até o final da aula, não saía nem no intervalo direito. Então eu menstruava muito e ficava horas com o mesmo absorvente. Aí quando eu ia embora, chegava a hora de ir embora, eu esperava a sala toda sair e eu era a última a sair, porque eu sabia que eu ia levantar
ia vir aquela cachoeira e daquele absorvente cheio, ia manchar toda a minha roupa, e sempre manchava muito. Aí coloca aquela blusa amarrada na cintura. Aí ia embora de ônibus, ficava morrendo de vergonha no ônibus, assim, nossa, vão me ver, estão me vendo, né, com sangue. E ali foi criando uma raiva de menstruar, né? Uma raiva por me sentir sozinha nesse lugar, nessa travessia. E minha mãe nunca me explicou o que era menstruação, nunca me explicou sobre a sexualidade, nunca me explicou nada. E aí eu fui descobrindo meio sozinha. Nossa, entrei num lugar aqui novo. Aí onde eu tô, pra onde eu vou, quem sou eu, não sabia. Então, Oi, Irene. E aí, assim, todas as mulheres, né, elas vão passar por isso de ter esse rito de passagem e de alguma forma lidar com isso que é novo, né? Então, a gente está resgatando aqui sobre menstruação, porque muitas vezes a gente não para pensar como é que foi a nossa menstruação. Então, a gente está com um problema no parto, ou a gente está com um problema para engravidar, ou a gente está com algumas questões. E se assim a gente olhar para esse começo, para esse primeiro rito de passagem, a gente pode achar coisas, né? uhum. É, porque reflete para sempre, assim, quando não é visto e se aconteceu algum trauma ali, isso vai refletir. Então, é preciso voltar lá e olhar. E se esse rito de passagem não foi feito, não foi de uma forma harmônica, feliz e amorosa, não tem problema. Era aquela experiência que você precisava passar. Mas aí olhar hoje como uma oportunidade de poder voltar lá, sabe? De repente, através de uma meditação, através de uma escrita, voltar na sua primeira menstruação e você acolher a sua própria menina que ficou menstruada e você explicar para ela o que que é aquilo e você comemorar, né? Porque aí eu passei todo esse processo de raiva do sangue por me sentir sozinha e vem experiências que foi me colocando nesse lugar, né? E aí eu fui olhando, não, agora eu vou aprender. E aí quando eu fui aprendendo, quando veio esse curso, quando a menstruação chegou para mim de uma outra forma, falou, vamos relacionar diferente? Aí minha menstruação diminuiu, não menstruo mais, não sofro com cólica, não tenho raiva de menstruar. Hoje em dia eu uso muito o paninho, né, o coletor. E aí se eu tô com alguma roupa e vaza, eu fico com a roupa, eu não fico desesperada para trocar, não ligo se tá com sangue na roupa e alguém vai ver, eu já para mim já não me afeta mais como afetou na adolescência, entende? E aí isso reflete na minha relação com a menstruação. Ai, muito legal, Irei, assim. E depois disso existem outros ritos de passagem, porque nós mulheres somos cíclicas, né? E eu acredito que esse renascimento, né, o olhar para essa individualidade, para essa ciclicidade, ela vai acontecendo também até o fim da vida, né? A gente vai estar para sempre aprendendo e vivendo essa travessia, como você fala, né? Com vários ritos de passagem. E aí, o que que você vem aprendendo muito sobre sendo doula? Queria que você falasse um pouquinho aí para a gente o que vem no seu coração agora. Então, aí eu fiquei com a fotografia, né, por bastante tempo. Aí eu comecei a acompanhar pessoas muito próximas, assim, gestando e parindo, né? E aí uma amigona minha, ela foi passar pelo parto dela e ela sofreu muita violência obstétrica, muita. E quando ela internou, antes dela sofrer violência obstétrica, eu fui no hospital fazer uma visita para ela. Ela internou uns dias antes do parto. E aí eu conversei muito, ela chorou, eu abracei, eu cuidei. E ali também já sendo doula sem saber. E aí ela passou pela violência obstétrica muito forte. E quando ela viveu o pós-parto dela, ela entrou numa depressão pós-parto muito profunda por recorrência dessa violência que ela sofreu. E a violência foi pesada, assim, sabe? Ela gritava de desespero pro parto e os médicos e os enfermeiros cruzaram os braços e falaram: enquanto você não parar o seu show, a gente não vai te ajudar. E saíram da sala e deixaram ela sozinha.
por horas. Então, assim, foi muito pesado. Aí, quando eu vi aquilo, eu falei: não, tá me chamando para outro lugar. Igual a fotografia me chamou um pouquinho aqui. Aí, quando eu vivi isso com ela e acompanhei outras histórias, aí eu comecei a pesquisar sobre a doulagem. Aí, eu fui fazer o curso de doula. O curso foi um divisor de águas, assim, foi muito forte. Durante o dia a gente tinha matérias, né, teórica, e à noite, assim, nos intervalos das aulas, a gente vivia experiências de parto, que simulava, assim, mais ou menos como se fosse uma constelação familiar, criava um ambiente para entrar na energia emocional do parto ali. Então, eu acompanhei o processo de 30 mulheres e o meu também. Eu pari ali nessa experiência desse curso. E algumas mulheres me perguntam, né? Ah, mas você já pariu? Eu falo, depende. Em alguns níveis, sim, fisicamente nesse plano aqui, realmente não. Mas eu já tive muitas experiências, assim, com o processo do parto mesmo, né? E aí, ali no curso, eu fiquei muito abalada e eu saí do curso falando: não vou ser doula, não vou entrar para isso. O buraco é muito embaixo, não dá. E aí, eu saí no domingo, chegou na segunda-feira, eu estava fazendo a minha primeira consulta com a minha primeira gestante. Então, assim, o universo mostrando: deixa fluir, né? Entra no fluxo aqui que já está acontecendo. E aí, o que eu vi muito no curso e que eu vejo assim dia a dia com o meu trabalho de doula é essa questão emocional muito forte, sabe? De ser um rito de passagem muito intenso. O parto não é só puxar o bebê dali de dentro, independente da via do parto. O parto, ele é um baque espiritual, ele é um chacoalhão na alma. Então, assim também como a gente se sente na primeira menstruação, a travessia da primeira sexualidade, né? Vem a travessia dos partos. Então, tudo que está no nosso emocional mais profundo, naquele nosso inconsciente mais profundo, das nossas dores mais profundas, dos traumas da infância, da vida inteira, da nossa vida intrauterina, como foi a gente na barriga da nossa mãe, como a nossa mãe se sentia, como foi o parto para nossa mãe, isso reflete no nosso parto. Então, assim, é algo muito profundo e que não está sendo olhado hoje. Então, o meu trabalho como doula, eu vou muito nessa linha, assim, de trazer essa consciência, de falar, ó, o parto não é só um parto. Parto não é uma coisa baixa, né? Uma coisa rasa. A profundidade do parto é imensa, é imensa. E se a gente não se preparar antes, né, construir esse parto, fazer esse trabalho, quando chega na hora do parto, a intensidade vem mais forte, sabe? Às vezes leva pancadas mais fortes que se tivesse se preparado antes não precisava entrar naqueles caminhos. Mas o parto, ele é muito, muito lugar de autoconhecimento, sabe? O parto, ele é sim, assim, você ter uma relação com seu filho, com a sua filha, né? O bebê que tá nascendo, mas tão intensamente quanto esse nascimento, você está sendo responsável por colocar outra vida no mundo, mas você está sendo responsável por ressignificar a sua própria vida, sabe? Por você ser com você mesma, assim. Então, o parto chega para mostrar espelho, sabe? Para mostrar você. E a gente foge disso, a gente não quer se ver. E a gente acha que a responsabilidade do parto e do maternar depois, né, de criar um filho, é assim, preciso me dedicar para ele, mas ele é um espelho, ele é um mestre que está refletindo para você de volta o que você precisa aprender em você. Então, o que eu mais aprendo, assim, com esse meu movimento com as gestantes é exatamente isso, porque aí eu vou trabalhando com elas, eu vou observando, e aí elas trazem coisas que eu também preciso em mim. Então, quando eu tô num parto, é muito intenso para quem tá parindo. O processo é mais profundo, mas se eu atrair essa pessoa e ela me chamou para estar no parto com ela, eu tenho alguma coisa para aprender ali junto com ela. E esses aprendizados vêm de uma forma visceral, sabe? E que aí a gente precisa ancorar, segurar o tranco para conseguir passar de uma forma amorosa,
de uma forma que não cause mais traumas, porque é como se fosse reflexo de traumas, mas é uma oportunidade de cura, é uma oportunidade de olhar e resolver o que precisa ser resolvido. É um aprendizado, é um grande aprendizado. Mas se a gente não olhar com esses olhos, ele pode vir e gerar mais traumas, gerar mais enroscos ali que vai, em outras oportunidades da vida, vai ter que resolver, entende? Mas eu acho que é isso, assim, essa questão de ser muito profundo, de pegar nas raízes dessas pessoas que estão parindo, que chega para mim, e a gente mergulha junto nessas raízes, e é bem forte. Nossa, imagino, imagino. Ire, e aí, assim, do processo, né, de ressignificar, olhar para si, igual a gente estava falando, é um processo que é infinito, né? A gente vai sempre ter o que aprofundar mais no nosso autoconhecimento. Mas para a gente finalizar a nossa entrevista, o que que você deixaria de recado, assim, para as mulheres, para que elas possam cada vez mais se olhar, se entender, é, conversar com outras e ficar, né, não ficar só achando que ser homem ou conversar com homens tem menos mimimi ou é mais prático, porque eu já estive muito nesse lugar também, de ser mais amiga de homens, de querer ser homem, né? Eu escrevi até um texto uma vez sobre isso, que eu não queria ser mulher. Por muito, muito tempo da minha vida, eu falava que na próxima vida eu queria ser homem, porque era muito melhor, era muito mais fácil, e eu negava demais tudo que parecia ser feminino. Vestido, eu não usava. Rosa, pior ainda. Então, por muito tempo eu estive nesse lugar de negação do feminino, é, afirmando para mim e para as outras pessoas esse tipo de coisa. E veio o feminino na minha vida, né? Veio esse resgate desse meu poder que eu estava negando também. É, e hoje muitas coisas estão mais alinhadas, eu acho, assim, né, na minha vida, da energia masculina e feminina que existe em mim agora, tentando entrar numa dança mais harmônica, né? Mas então, para a gente deixar esse recado para as mulheres desse autoconhecimento, né? De abraçar e estar com outras mulheres para a gente poder trocar, né? Porque cada uma vive processos diferentes, mas são muito parecidos. Então, eu queria que você deixasse esse recado, esse convite, esse chamamento para que as mulheres possam aí se darem as mãos e se encontrarem juntas aí, né, nessa travessia. É muito forte, sabe? As mulheres em união é algo muito poderoso, muito forte, muito curativo. E é um lugar que daria para ficar mais horas falando sobre isso, né? Do patriarcado não ser interessante, né? A gente precisa separar essas mulheres para que elas não percebam a força que elas têm unidas, né? Então, eu fui sentindo isso, né? Quebrando os meus próprios preconceitos e percebendo que esse lugar que falam que mulher compete com mulher, mulher se veste para mulher, mulher é invejosa com outra mulher, mulher não consegue ser amiga verdadeira de outra mulher. Aí eu fui vivendo e me abrindo para isso, eu falando, não tem nada disso, não é competição, a gente pode entrar numa cooperação, uma da mão para outra, sabe? Sair desse lugar de julgamento que a gente tanto aprendeu, né? Apontar o dedo para outra. E não, a gente precisa dar as mãos para a gente conseguir segurar o tranco de viver os nossos processos. Vai ser único, é o meu processo, mas se eu souber que eu estou de mão dada, isso fortalece, né? Eu percebo que posso ir junto, e isso agrega muito, 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 muito. E aí isso começa a se estender, porque vem esse feminino que olha assim com amor e compaixão entre nós, e aí a gente inclui o masculino nisso, e feminino e masculino interno, feminino e masculino numa sociedade em harmonia, e que aí a gente vai aprendendo cada vez mais esse lugar da cooperação, sabe? Desse lugar de união mesmo,
de um caminhar mais saudável. Mas tudo isso começa a gente com a gente mesmo. Então, antes de conseguir ter esse contato fora, né, com outras pessoas, antes de conseguir esses processos do feminino, de se conectar mais com esse feminino, eu preciso olhar para mim, sabe? Eu preciso me amar, eu preciso conseguir olhar no espelho, olhar no fundo dos meus olhos e falar, eu te amo. E eu percebo que muitas vezes, né, com as mulheres que eu trabalho nos partos, a insegurança e uma falta de amor próprio é tão gigante, assim, e é em vários níveis, mas é muito comum. E aí, às vezes, vira um clichê a gente falar de amor próprio, ai, amor próprio, e às vezes fica falando da boca para fora, mas não. Amor próprio é a gente ter paciência com a gente ser a nossa própria mãe, nosso próprio pai, a gente cuidar da gente, a gente olhar para a gente com amor, a gente ter paciência com a gente, né? A gente olhar para os nossos ciclos e para essas passagens e para esses aprendizados e falar, nossa, olha o tanto que eu já caminhei, que eu posso caminhar ainda, mas se eu me amar, vai ficar mais leve, né? Mas esse amor, ele não pode ser da boca para fora, ele tem que ser coração para dentro, né? Então é esse o convite, assim, independente dos termos, independente dos rótulos, sagrado feminino, mulheres, homens, é mais profundo que etiquetas, sabe? É um lugar de sentir, a gente precisa realmente sentir que esses medos, essas travas, essas situações que a gente vai vivendo é como se fosse enrijecendo a gente, não deixando a gente sentir. Aí a gente fica com medo de ser machucado de novo, não querendo ser machucado. Então, esse lugar com as mulheres é um lugar de muita libertação de machucados profundos, os nossos, das nossas ancestrais, mas que a gente precisa olhar para eles, sabe? Não dá para fugir mais. Então, eu vou olhar com paciência, com calma, respirar, deixar essa dor embora e colocar amor no lugar. Mas um amor real, um amor incondicional, um amor verdadeiro, um amor que nutre, um amor que cura. Porque eu acredito muito que o amor é o caminho, sabe? Então, quando eu tô com as gestantes, com as mulheres, é amor. Vamos dar amor uma para as outras, vamos ter esse lugar de irmandade mesmo, sabe? Se olhar como grande família para a gente, através do amor, quebrar as coisas que precisam ser quebradas. Eu acho que é o melhor remédio. Ai, que lindo. Ire, como é que você pode dar uma dica, às vezes, para uma mulher que está nos assistindo, de como começar nesse processo? Ai, gostei muito do podcast, de tudo que vocês falaram, né, sobre me resgatar, olhar para essas minhas feridas. Como ela pode começar? Tem alguma dica? Ai, tem várias dicas, adoro. Mas eu acho que a maior delas, assim, a mais intensa também, um grande primeiro passo é olhar no espelho, no fundo dos olhos e falar eu te amo. E falar várias vezes, e falar demorado. Que às vezes fala eu te amo e já sai correndo, não consegue se olhar no próprio olho. Então, fazer esse exercício de olhar no espelho, sentir você com você mesma e falar eu te amo. E buscar terapias, buscar grupo de apoio, igual que a gente já está fazendo nos nossos encontros toda quinta-feira, propaganda. Mas buscar estar com mulheres, estar nesses círculos e antes, né, esse lugar de terapia tinha bastante preconceito, eu tô sentindo que tá quebrando. E é isso, assim, a gente precisa desse lugar de o que tá aqui dentro de mim, como que eu faço? Mas é uma busca que não tem certo e errado. Então, tem muitos caminhos a seguir, mas eu acho que esse primeiro, começando assim, o olhar no olho e falar eu te amo, e depois colocar nesse lugar de respirar com calma, quando alguma coisa estiver difícil na vida, respira e fala o que que isso aqui está me ensinando, o que que eu tenho para aprender, né? Confiar nos próprios sentimentos, o que que eu estou sentindo com essa experiência. Não abafar os sentimentos, sabe? Eu posso sentir raiva, eu posso sentir tristeza, eu posso sentir felicidade. Eu preciso sentir o meu corpo, sentir tudo que ele está dizendo, né? Então é esse um convite de olhar no fundo dos olhos e falar eu te amo e de sentir esse amor. Irei, eu acho muito legal a gente falar que também não precisa ter pressa.
Porque às vezes a gente pensa, eu já tenho que melhorar esse padrão, já tenho que curar isso em nível super rápido, como se depois eu não fosse ter problemas ou desafios ou novos movimentos a serem feitos. Só que é sempre bom lembrar, né, que não precisa de pressa. Cada processo é um processo, cada pessoa é uma pessoa, né, um tem uma ferida que às vezes é um pouco mais dolorosa do que em outra. Então, se você comparar ou achar que tem que ser de forma X ou Y, aí você não vai estar se amando também, né, Irê? Desse ter paciência. Ter paciência com você mesmo, né? E é tão lindo não ter essa pressa. E assim, é uma escadinha que ela é infinita, né? Eu comecei mais ou menos nessa caminhada consciente, porque eu acredito que esse autoconhecimento vem desde quando a gente chega no mundo, né? Mas essa terapia começou lá atrás, 2007, 2008, não lembro direito. Mas beleza, até hoje eu faço terapias, eu faço processos em mim, eu olho pra mim e vira e mexe eu me pego em questões, sabe, de traumas, de dores, e aí a gente trata um pouquinho, daqui a pouco, né, a vida é cíclica, a gente é cíclica, né, nossa menstruação. É outra dica, né, estudem a menstruação também, é um lugar de muito amor próprio. E aí depois a vida vem em outros caminhos para te ensinar mais um pouquinho daquilo, né? Então, às vezes querer ir rápido demais, querer tirar tudo de uma vez, a nossa estrutura não aguenta, sabe? A gente quebra. A gente precisa ir devagarzinho, com muito amor, com muita calma e sem pressa. Ai, lindo, arrasou, Irê. Muito obrigada por essa conversa, de verdade. Foi muito rico e tenho certeza que vai incentivar, né, despertar algo em quem estiver assistindo aqui para se olhar. Eu acho que o resumo é esse, né? Independentemente de ser homem, ser mulher, do gênero que se identifique, é autoconhecimento, é olhar para dentro, é olhar para si com mais amor, né? Eu acho que esse que é o recado aqui hoje. Então, muito, muito, muito obrigada para você e um super beijo. Linda, gratidão, beijo, beijo.